Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui nessa segunda aula para tratar de um assunto muito importante dentro do estudo das cláusulas obrigatórias do contrato social. Vamos falar de um tema que é específico para as sociedades limitadas, a chamada regência supletiva. O que quer dizer essa regência supletiva? Como vocês bem sabem, as sociedades limitadas estão disciplinadas no Código Civil, artigos 1052 a 1087. Significa, então, que nós temos lá no Código Civil 35 artigos que tratam da sociedade limitada. 35 artigos, portanto, que vão disciplinar as mais diversas questões envolvendo a sociedade limitada. Então, por exemplo, se eu quero saber como responde o sócio de uma sociedade limitada, basta abrir lá no artigo 1052 do Código Civil, um artigo específico inserido no capítulo das limitadas, e vou ver que na sociedade limitada a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas cotas, muito embora todos sejam solidariamente responsáveis pela integralização de todo o capital. É exatamente por isso que no nosso tema anterior, quando eu estava tratando da questão relacionada ao incapaz, nós vimos lá a necessidade da integralização de todo o capital para que o incapaz possa participar de forma segura na sociedade limitada. Por quê? Porque na limitada, muito embora cada sócio responda de forma limitada ao valor de suas cotas, todos são solidariamente responsáveis pela integralização do todo. Então não adiantará nada eu participar de uma limitada tendo subscrito cotas no valor de R$10 e tendo integralizado esses R$10, tendo entregue para a sociedade esses R$10, se eu tenho um sócio que subscreveu 10 milhões e integralizou apenas 100 mil. A diferença, ou seja, esses 9.990.000, muito embora seja de responsabilidade desse meu outro sócio, perante terceiros eu serei solidário com este meu sócio pela integralização desse valor. Então, é por isso que na limitada é necessária a integralização de todo o capital para que o incapaz possa dela participar. Agora, percebam, esse assunto de responsabilidade está tratado lá no capítulo específico das limitadas, no artigo 1052. Outro exemplo, como é que o capital da sociedade limitada é representado? Ele é representado por cotas, por ações? Novamente a resposta está lá no capítulo da limitada, artigo 1055. Então, de acordo com o artigo 1055, o capital da sociedade limitada é representado por cotas. Então, por isso que quando eu elaboro o contrato de uma sociedade limitada, eu estabeleço lá na cláusula que vai tratar do capital social, que aquele capital estabelecido, 10, 100, 200, 300 mil reais, ele é representado por 10, 100, 200, 300 mil cotas. Então, o capital de uma limitada é representado por cotas e isso está lá no artigo 1055. Outro exemplo, eu posso contribuir para a formação do capital prestando serviço à sociedade limitada? A resposta é não. Muito embora eu possa contribuir com dinheiro, possa contribuir com bens, o artigo 1055, no seu parágrafo 2º, proíbe, veda a integralização por meio de serviços. E são vários os exemplos que nós vamos encontrar aí no capítulo da sociedade limitada de regras que tratam das mais diversas questões envolvendo esta forma societária. Mas é evidente que esses 35 artigos não vão tratar de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Se eu perguntar, por exemplo, se um sócio de uma limitada vier a falecer, o que vai acontecer com as suas cotas? As suas cotas devem ser liquidadas? As suas cotas devem ser, portanto, liquidadas e os seus herdeiros devem ser reembolsados pelos respectivos haveres? Ou não? Na verdade, os seus herdeiros devem suceder o falecido dentro da sociedade. Bom, o primeiro passo de um advogado que trabalhe na área societária é analisar as regras que disciplinam a limitada. E aí, se ele for ler do 1052 ao 1087, ele chegará à conclusão que este assunto, falecimento, morte de sócio, não está tratado lá nas regras próprias da limitada. E aí é que surge esse tema que nós estamos tratando nesta aula, que é a questão da regência supletiva da sociedade limitada. Na falta de uma regra específica no capítulo das sociedades limitadas, quais serão as regras que eu deveria aplicar supletivamente a ela? E aí, senhores, a resposta está lá no caput do artigo 1053. Como regra, as sociedades limitadas serão regidas supletivamente pelas normas das sociedades simples. Portanto, senhores, na falta de uma regra específica no capítulo das limitadas, como é o caso, por exemplo,
da definição do que vai acontecer com as cotas de um sócio falecido, eu devo aplicar supletivamente as regras contidas no capítulo das sociedades simples. Ou seja, eu vou pegar lá no artigo 997 do Código Civil e a partir do artigo 997 eu vou ter lá uma série de regras que vão tratar da forma societária simples. E especificamente sobre esse tema, o 1028 nos dá a solução, né? O artigo 1028 do Código Civil, que é uma regra originariamente destinada às sociedades simples, estabelece que, na hipótese de morte, no caso de morte, as cotas do falecido, as cotas do sócio, né, que veio a falecer, elas devem ser liquidadas e os seus herdeiros devem ser reembolsados dos respectivos haveres. Então, percebam que a regra do 1028 estabelece que, na hipótese de falecimento, nós teremos a liquidação das cotas do falecido. É claro que o próprio artigo 1028, nos seus incisos, ele vai relativizar o caput, estabelecendo, por exemplo, que o contrato social pode dispor de forma diversa, estabelecendo, por exemplo, que os sucessores podem entrar em acordo com os sócios da sociedade, dispondo de forma diversa essa situação. Então percebam que o próprio artigo 1028 relativiza, né, a regra geral que está contida no caput. Mas a questão é que a limitada, né, ela vai ser submetida a este artigo 1028 como regra geral. E por que como regra geral? Porque muito embora a sociedade limitada seja regida supletivamente pelas normas da sociedade simples, nos termos do caput do artigo 1053 do Código Civil, o seu parágrafo único, ou seja, o parágrafo único do artigo 1053, estabelece que a limitada poderá adotar uma outra fonte de regência supletiva, que a limitada poderá adotar como fonte de regência supletiva a lei das sociedades por ações. Mas para que isso aconteça, para que eu possa aplicar supletivamente a Lei 6404 de 76 às sociedades limitadas, o contrato social deve prever expressamente esta possibilidade. Portanto, estamos aqui diante de uma cláusula que, muito embora não seja obrigatória, para que eu possa, portanto, levar a registro, né, os atos constitutivos de uma limitada na junta comercial, eu não preciso ter esta cláusula no contrato. Por quê? Porque na omissão eu vou aplicar as normas destinadas à sociedade simples. Se eu quiser que a minha limitada não se submeta supletivamente às regras da forma societária simples, e sim à lei das sociedades por ações, aí então eu terei que obrigatoriamente estabelecer no meu contrato que a minha limitada será regida pela Lei 6404 de 76, ou seja, que a minha sociedade limitada será regida supletivamente pela Lei das sociedades por ações, pela Lei 6404 de 76. Vejam aqui na tela, então, essa questão importante que eu trago para vocês. Então vejam lá. Na falta de uma regra específica para a disciplina jurídica da sociedade limitada, ela será regida supletivamente pela regra da sociedade simples. Está lá, né? É o caput do 1053. Mas o seu parágrafo único, como eu disse, ele permite que o contrato social, né, estabeleça como fonte de regência supletiva as normas das sociedades por ações, das sociedades anônimas, ou seja, a Lei 6404 de 76. Um exemplo desta cláusula para vocês. Então, quando vocês estiverem elaborando lá, né, o contrato social, caso vocês queiram adotar para a sociedade limitada de vocês, né, a regência supletiva da Lei das Sociedades por Ações. Como é que eu posso redigir essa cláusula? Põe lá na tela para nós. Então tá lá, um exemplo de cláusula, tá? Nos termos do artigo 1053, parágrafo único do Código Civil, a sociedade reger-se-á nas omissões do capítulo 4º, ou seja, da sociedade limitada, subtítulo 2º, né, da sociedade personificada, título 2º da sociedade, do livro 2, direito de empresa da parte especial do Código Civil, pela Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, tá? Então, com esta cláusula aqui, né, inserida no meu contrato social, a minha sociedade limitada deixa de submeter, né, as regras da forma societária simples, de forma supletiva, para passar a se submeter à Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6404 de 76. Certo, senhores? Tudo bem? Esse assunto? Regência supletiva? Muito bom. Agora, é evidente, né? Naquilo que for compatível
Por quê? Porque existem certas questões envolvendo a sociedade anônima que até pela sua natureza não contratual não coadunam, né, e não se adequam, né, a uma sociedade limitada. Vou dar para vocês um exemplo. Né? Quando nós falamos de saída de sócio, né, quando nós falamos de resolução da sociedade, uma das formas é a retirada, né? Ou seja, eu constituo uma sociedade limitada, né, que tem natureza contratual e ela é constituída por prazo indeterminado, que é o que acontece em regra com as sociedades contratuais constituídas. Muito bem, alguns anos depois, eu simplesmente não quero mais participar daquela sociedade. Eu não quero mais permanecer vinculado, né, a outras pessoas, né, por meio daquele contrato que havia celebrado anos antes. Eu posso deixar a sociedade? Né, eu posso resolver o vínculo, né, que hoje me liga à sociedade e aos meus sócios? A resposta é sim. E qual é o caminho para isso? Eu preciso de alguma motivação, né? Considerando a natureza da sociedade, ser um contrato, né? Considerando, portanto, essa natureza contratual da sociedade limitada, eu vou aplicar aqui, né, um princípio contratual, segundo o qual ninguém é obrigado a permanecer vinculado a outra pessoa por meio de um contrato para sempre, né? Ou por tempo indeterminado. Percebam que se eu estou diante de um contrato celebrado por prazo indeterminado, é facultado a qualquer uma das partes romper o vínculo a qualquer momento. Basta, né, que informe a outra a sua intenção de deixar aquele contrato, de romper aquele vínculo. Nas sociedades, portanto, que têm natureza contratual e que tenham sido constituídas por um prazo indeterminado de duração, é evidente que nós devemos facultar a qualquer um dos sócios o direito de se retirar imotivadamente, de forma imotivada, né? Sendo, para tanto, apenas necessária a notificação, né, encaminhada aos demais e à sociedade com uma antecedência mínima. O artigo 1029 do Código Civil, que é uma norma destinada à sociedade simples, trata deste assunto e estabelece que a notificação ela deve se dar com pelo menos 60 dias de antecedência. Então, a partir do momento que o sócio da sociedade quer deixar a sociedade, tendo sido ela constituída por prazo indeterminado, ele deve notificar os demais com uma antecedência mínima de 60 dias. Encerrado este prazo, né, nós teremos aí verificada a resolução da sociedade em relação àquele sócio, em relação ao sócio que realizou a notificação, e ele, portanto, não estará mais vinculado a ela, não estará mais vinculado à sociedade. Tudo bem? Mas isso tudo tem relação com as sociedades de natureza contratual, e a limitada é uma sociedade de natureza contratual. Agora, quando eu aplico supletivamente a lei das sociedades por ações, será que eu passo, então, a estar condicionado, né, à retirada motivada por meio do recesso previsto lá no artigo 137? O que eu quero dizer com isso? Na sociedade anônima, esta situação é completamente diferente. Se um belo dia eu me cansar e não quiser mais ser acionista da Petrobras, eu não posso bater na companhia dizendo eu quero ir embora, eu quero me retirar, por favor, eu quero que vocês reembolsem o valor da minha ação. Não funciona assim. Por quê? Porque a sociedade anônima não tem a natureza de um contrato. E ainda que a companhia tenha sido constituída por um prazo indeterminado de duração, a retirada de um sócio requer uma motivação. Por isso, a retirada não se dá por meio simplesmente de uma notificação dizendo aos demais sócios que aquele notificante quer deixar a sociedade. É necessário que haja aqui um fato que motive essa retirada, para que então este sócio retirante possa impor aos demais o seu desejo de deixar a sociedade. E na sociedade anônima, as hipóteses que dão ao sócio o direito de deixar a sociedade, de se retirar da sociedade, estão, né, de forma taxativa estabelecidas no texto legal. A maior parte delas, lá no artigo 137, o chamado direito de recesso, né, que é o direito de retirada motivada em razão de uma dissidência, em razão do acionista ter sido contrário à aprovação de uma determinada matéria pela Assembleia. Vou dar um exemplo para vocês. O controlador da Petrobras, a União Federal, aprova a mudança do objeto da Petrobras, de exploração de petróleo para a fabricação de mexericas. Ora, eu sou contra, né? Eu bato na porta da companhia e digo, quero me retirar. Eu tenho o direito de me retirar? Neste caso, sim, porque eu estou diante de uma matéria que dá ao acionista dissidente, o acionista que não é favorável a ela, o direito de deixar a sociedade.
a mudança do objeto social, portanto, é uma matéria que gera o direito de retirada. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês é que, muito embora a sociedade limitada adote como fonte de regência supletiva a lei das sociedades por ações, existem certos institutos destinados às sociedades anônimas que não têm aplicação às sociedades limitadas, seja por conta da natureza do seu ato constitutivo, a limitada é uma sociedade de natureza contratual, a sociedade anônima não é uma sociedade de natureza contratual, seja em razão da sua própria realidade fática e estrutural. Então, eu tenho alguns dispositivos que são evidentemente inerentes à sociedade anônima. Então, considerar, por exemplo, a sua ação como um valor mobiliário, como um instrumento para a captação de recursos, isso é evidente, faz sentido numa sociedade anônima. Não faz sentido entender que as cotas também poderiam ser valores mobiliários. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Não dá para abrir capital de uma limitada na Bolsa de Valores. Não dá para abrir capital de uma sociedade limitada ou ter as cotas de uma limitada, melhor dizendo, negociadas na Bolsa de Valores. Tudo bem? É isso, senhores. Então, com isso nós encerramos aqui essa segunda aula dentro desse tema que traz as cláusulas obrigatórias de um contrato. Tratamos aqui da questão da regência supletiva, assunto específico das limitadas. Legal? Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá.